Lá na frente está Maria. Achava bom que lá dar uma cumprimentada para ela, né? Antes de tudo. A Maria e o Paulo. A Maria numa ponta e o Paulo na outra. Aqui. Eu fui em palestras aqui, né? Uhum. Ele viu o Paulo sendo como... Não a levanta tanto que eu quero ver também. Todos. Isso. Mais fácil. Pode arrumar. Não falo? É isso que o meu irmão precisa. É isso que o meu irmão precisa. Essa Maria é orientadora dele, que nem eu sou orientadora dele. E o filho também. E eles vieram dar o apoio. Acho que é isso que precisa. Não essa aberração que teve aqui agora. Isso é aberração, uma aberração. Para, Glaide. Por favor, amor. Amor, por favor, amor. Olha, nós já... Dê. Amor da vida minha. Ela é ex-mulher. Mas ela não sabe quem é aquele, sei lá. Ela nem imagina que seja ele. Ele veio perto. Mas eu quero tirar meia do meu pé. Não quer mais saber dela. Não vou colocar meia. Porque você Ela vai tirar tudo do meu pé. Tentando educar ela. Não, mocinha. Eu acho que viver com monge não é fácil mesmo. Ainda mais com um monge que nem ele, que é fechadão, ele pouco fala. Os outros são tudo lá, os outros. Colega dele. Mãe. Ele falou, Amor. o Carlos, não foi um papai bonito e o Luiz fez agora? Foi, né? Isso, e a Ana Maria. É, não parece tanto barulho, né? Nenhuma menina vai ajudar? A Bela disse que não vai. Não precisa ser. Sim. Ai, ai. Hoje eu estou compartilhando em tudo, viu, Gleice? Enquanto tu não estavas aí, eu já ia compartilhando. Agora eu já botei no amarelo e estou para colocar no verde. Ih, já tá indo em tudo. É, mas os outros dois não, fica mais difícil para Tá, mim. eu coloco. Amarelo e verde? Amarelo e verde já coloquei. Tá. Pronto, está compartilhado. No amarelo e no verde já está compartilhado. Tá. Só falta, pois, o Sim, eu faço ali. preto e o Ah, tá, sim. roxo. Preto e o roxo. O Alexandre já está conosco. A Maria José Lucas também. Boa noite para os dois.
Um Dia Me Darão Razão foi a primeira, né? Um Dia Me Darão Razão, já são 7 conosco. Acho que alguns canais que estão coligados aqui não aparece. Não aparece. Está muito longe o cartaz, viu? Não está quase se vendo ali, né? Eu dou uma. De repente, quando o padre Mas não é toca. necessário. É, Né? tá. No caso, Uhum. sim, ele traz alguma inspiração. A Márcia Pelosa chegou. Tem uma pessoa lá na comunidade que fez uma pergunta que eu fiquei de responder agora. Então, mas eu não me lembro mais quem é. Você vai dizer o nome. Ah, sim, muito importante. Boa. Isso, tá? Tá, boa. Deixa aqui para eu. Sim. E depois você vai me lembrando se eu esquecer. Sim. Então, se esse início, as informações técnicas, né? Eu não tenho sido. A Heloísa Alves, tá? Já está aqui no meu. Quando ela chegar eu vou responder. Então, O telefone tocou 2 vezes. a Heloísa Alves. Marlene Falcão também chegou. Não sei que. A Márcia e a Marlene já estão aí. Ele A Heloísa é aquela que eu prometi resposta. E já está quase na hora de dar, porque eu penso, Vladimir, Deus Começamos abençoe. 8h30 em ponto, né? 8h30. Faltam 5 minutos. O que está acontecendo lá? Vai lá e avisa elas, menos fiadas. Você, Isabela. Ai, essas crianças são terríveis. Mas tá bem. Elas são assim. Vamos ver o que mais chegou. A Zélia, que hoje recebeu as velas. Estamos muito felizes com isso também. Aqui temos o quê? Já está lá na comunidade também o link para as pessoas acompanharem. Esse aqui vai ficar aqui. Eu estou olhando uma coisa aqui, Sim, eu vou deixar. mas Opa, a irmã Sofia já também está respondendo alguma coisa, mas não tem ali a resposta ainda. Estamos Depois- esperando a irmã Sofia, né? Sim, Gleice? Se ela puder depois responder para nós, né? Depois A irmã podemos Sofia. ver. Agora é o Lucas aqui, eu queria ver. Não vou colocar. Tá, achei já. Eu quero tomar nota na palestra dessa passagem aqui, para um pouquinho. Deixe-me tomar nota. Onde? Não sei se eu vou poder falar isso hoje, né? Vai ter muita coisa. Eu sei quando é que eu falo. Sim, já sei. Vou colocar lá. Deixa eu colocar isso aqui. Só um pouquinho ainda. 28. Tá faltando o... Mas tudo bem. Lucas 21, 26.
Faltam 2 minutos ainda, então. Aqui é. Poder dos céus. Ah, essa aqui serve bem mesmo, gente. Bah, bah. Não há dúvida, é essa aqui mesmo. Essa é a passagem que serve para esse momento. Bah. Nossa, mãe. Muito bem. Deixa eu lá então ver a pergunta. A pergunta de alguém. A Helena, deixa eu ver se ela já chegou, né? Quero ver também se já chegou. Talvez tenha muito assunto mesmo. Heloísa Alves. Heloísa Alves. Vamos ver. Então, conosco ainda a Ivone, o Leonardo, boa noite. Mais o Leonardo, não me esqueça disso. E Leandro, que bom. Já está em Porto Alegre, já voltou. Minha aluna, Milene, também está com o esposo. Heloísa Oliveira. É essa que eu fiquei de responder? É a Heloísa Alves Oliveira, é isso? Tá, então eu vou responder para ela. Ela fez uma pergunta e não é bem no contexto daquilo que nós vamos, na parte que vamos falar hoje, claro que é no contexto do nosso assunto. Mas ela perguntou o que, padre, o senhor poderia falar sobre a questão do evangelho já ter sido, já ter sido pregado no mundo todo, e o que significa o Brasil ter, e o que significa o Brasil ter assinado o Tratado do Vaticano no governo Lula? Sim, claro, com essa questão satelitária, o mundo hoje é realmente uma aldeia global. Como eu dizia outra vez, estou falando aqui para... Não, só respondendo uma pergunta. Eu estou falando aqui para quem? Para o mundo. Para o mundo. Todo mundo pode estar ligado. O índio lá na sua oca, o mais extremo oriente, o norte, sul, todo mundo pode. Então, quem já não terá ouvido falar no Senhor Jesus? Né? Quem não? Com certeza, o seu nome já foi dito aos ouvidos do mundo inteiro. Claro, não significa que precisa exatamente a última pessoa do mundo, né, ter ouvido, não é isto. Mas as nações. E por isso falava dos acordos, a gente chama de concordatas, das concordatas que a igreja assina com as nações. Ainda durante o pontificado de João Paulo II, houve uma concordata como... Eu tenho na minha tese doutoral, mas agora eu não lembro mais esses detalhezinhos, tanta coisa. Sobre João Paulo II, então se assinava uma concordata com um desses últimos paisezinhos. Não sei se vocês sabem que a igreja tem ligação com mais países, estados, enfim, do que a própria ONU. A igreja é maior do que a própria ONU. Então, sim, é verdade que não tinha com todos, como por exemplo o Brasil, mas o Brasil nasceu para ser evangelizado. Né? E contudo, sim, houve um concurso. Uns minutinhos, um minutinho, acho que foi. Tá bem, mas não. Então, todo mundo nesse sentido já foi atingido
aos últimos recônditos das nações. E o Brasil, claro, esse concordato significa, queridos, que não há mais verdadeiramente um valor ético, moral no concordato. Assinar um concordato com o governo Lula, isso significa que a igreja já está nas mãos, do povo do anticristo, das grandes e poderosas famílias do mundo, né? Já está entregue. Mas está bem. Apenas então para lembrar que hoje a nossa live foi solicitada. Eu também senti a necessidade de aquela live, a última, eu matei, não é, o assunto, porque já tinha sido prolongado e ainda tinha tanto a falar, então só acabei enunciando os temas, de forma que agora retomo isso para aprofundar mesmo. Verão como se aprofundou. Aliás, aprofundei tanto que, de fato, eu temo que não vou conseguir esgotar o assunto hoje. Talvez nós tenhamos que fazer uma semana de Daniel 4, né? Então, estava querendo combinar com vocês assim, quer dizer, nós começamos agora 20h15 para as 9 e 20h15 para as 9 nós vamos rezar completas, para as 10, né? Nós vamos rezar completas e encerramos. E eu procuro ver um lugar adequado para fazer o encerramento. Fica, se de fato não, parece que não vou conseguir fazer tudo hoje, ficamos para a próxima sexta-feira, né? Próxima sexta-feira já voltamos então. Está tudo pronto, tudo preparado, desde até a última linha, né? Mas aí deixamos para a próxima sexta-feira. Nos acompanham aqui a Gleice como contra-regra, né? Como se diz? Qual é o nome que eles têm dado? Então, ela nos acompanha e as crianças estão lá ainda, mas não vão ver, né? Estão envolvidas lá entre elas e com a mãe. As perguntas e respostas. Sim, as perguntas e respostas, vamos ver. Alguma poderemos responder ainda durante a palestra. Outras responderemos então no fim, mas algumas com certeza só poderemos responder depois, né? Depois, no fim, claro, rezamos completas. 15, 20 para as 10, rezaremos completas. É isso. Isso aqui é no final para fazer Eu os... vi. Vamos então rezar e pedir o Divino Espírito Santo, as suas luzes. Continuamos nos movendo em areia movediça e cada vez mais. Trata-se de coisas de futuro. Certezas temos poucas, só algumas que as Sagradas Escrituras nos dão, porque vem de Deus e Deus conhece o futuro, só o único que conhece, aliás, é Deus. Então, vamos nos colocar aí sob a bênção divina do Divino Espírito Santo, invocá-lo, pedir que ele nos assista, nos ajude. E claro, fazemos isso sobretudo nos encomendando também a bem-aventurada Virgem Maria, nossa grande comandante nesse tempo do fim, que ela nos guie, nos ajude. Não deixa de dizer coisas que realmente não sejam certas. É certo que até agora, nas outras 3 lives que vocês ouviram, alguém me perguntou hoje, então eu respondi qual era a linha escatológica que eu seguia. Sim, eu respondi que era bíblica. Bom, aquilo que a Santa Igreja ensina. A Bíblia é aquilo que a Santa Igreja, no seu magistério, os seus santos ensinam. Mas também, claro, com certeza, e nessa parte agora, muito de profecias, os nossos atuais profetas, né? Aqueles que nos revelam tanta coisa. De qualquer forma, nunca afastando-nos das Sagradas Escrituras e também somente
gente católica, né? Não, de jeito nenhum, nem temos gosto nenhuma de imiscuir, nem quero saber do pensamento de gente que não é, que não seja católica, eu já não assisto. Mas enfim, o que nós queria deixar claro, já desde a última live, acho que ficou claro, né? Só para refrescar, é que depois da semana de Daniel, que coincide, veja, muitos que falam sobre isso não fazem, não conseguem perceber isso, mas a última semana de Daniel, lá em Daniel 9, 27, aquela última semana de Daniel, que não é uma semana de ano, mas são 70 anos, né? 70 anos, coincide com a última geração de que Jesus fala no seu Evangelho. Última geração que Jesus fala no Evangelho. E a última semana de Daniel 9, 27 coincidem e se encerram. Né? Se encerra esta geração de 70 anos, se encerra, como nos ensina o livro dos Salmos, Salmo 90, versículo 10, né? Lá diz realmente que 70 anos é o valor de uma geração. Se encerra, pois, tendo iniciado em 1948, com a criação do Estado moderno, o Estado de Israel, se encerrou agora, no ano passado, 2018. Desde então, nós estamos naquele tempo que sobeja. O tempo, hoje eu vou dizer de forma diferente, muito bonito, mas também de muita responsabilidade para nós. Porque o Salmo 10 diz que estamos, o Salmo 90, versículo 10, diz que nós estamos nos 10 anos dado aos mais fortes. Né? Aos mais fortes. Os fraquinhos vão morrendo antes, né? Morrem máximo aos 70. Os mais fortes são aqueles que chegam a 80. Nós somos os mais fortes, porque já avançamos. Ano adentro. Quase já ano e meio. Quase já ano e meio adentro dos 10 anos. Mas estes são os 10 anos finais. Quer dizer, o máximo que nós poderíamos prever seria a extensão da história humana até 2028. 2018, mais 10 anos, 2028. Então, 2027, né? Mas nada mais. Então nós estamos nos anos para os... nós temos que ser os fortes, hein? Se eu encerrasse tudo que tenho para dizer-vos ainda, não conseguirei hoje tudo, então veríeis quão forte realmente precisamos ser para chegar ao fim destes anos. Agora já não disse mais 10, né? Ao fim destes últimos anos. Para chegar ao fim destes últimos anos, tem que ser gente forte. E não tanto, e não só, também, fisicamente. E é bom tratar de... Tenho aconselhado isso. Né? Tratem da sua saúde. Agora aí, nesses últimos mesinhos que nós temos, tratem da sua saúde. Quando tudo começar, nós temos que estar fisicamente saudáveis, fortes. Né? Porque até para o corpo, o tirão que nós vamos enfrentar é uma coisa deveras forte. Então é preciso estar fisicamente, um atleta, né? Preparados, como um atleta que vai enfrentar aí a prova física. Nós enfrentaremos uma prova física, queridos. Né? Então é preciso estar com a saúde em dia. Quem precisar de alguma coisa, aproveite agora, porque daqui a pouquinho não haverá mais, simplesmente não haverá mais condições. Não haverá mais condições. Né? Vejam, medicina, os médicos. Temos alguns na nossa comunidade, mas tem tão poucos entre nós. Os médicos estão tratando da sua vida moderna, de fazer muito dinheiro, de levar uma grande boa vida. Tá? Não estão nada preocupados com a salvação eterna. Nada preocupados. Nem com a nossa salvação aqui nesse mundo eles não estão muito preocupados. Estão preocupados com o seu dinheirinho. O seu dinheirinho que eles podem tirar de nós. É só com isso que eles estão preocupados. E a grande maioria é só com isso que está preocupado. Então,
tratem da saúde física, mas também, claro, da saúde psíquica. Para enfrentar aquilo que nós vamos enfrentar agora, a nossa saúde psicológica tem que estar verdadeiramente forte e em dia. Enquanto ela estiver assim, forte e em dia. Logo, estaremos sendo colocados à prova, grandes provas, né? Psicológicas, né? Para enfrentar, ver aquilo que nós vamos ver, sofrer a pressão que nós vamos sofrer. Já estamos sob uma pressão psicológica forte, mas isso crescerá enormemente, né? Aliás, a pressão psicológica será mais forte do que a física, do que a própria física. Então, mas ainda a moral. Mas ainda a moral. A moral. Então, arrepender-se dos pecados, deixar a vida de pecado. Tem gente que está relaxando, relaxando muito para abandonar os vícios. Tem gente que está relaxando muito. Nós não temos mais muito tempo. Tem vícios que não se vence uma vida inteira, quanto mais em menos de 10 anos, agora menos de 9 anos, menos de 8 anos e meio. Né? Então, tratar de vencer. Temos 8 anos e meio, o máximo. Então, tratar de vencer. Né? São essas três... ser fortes, né? Ser fortes. Bem, como eu dizia, olhando assim, conforme as Sagradas Escrituras nos mostram, para fazer a distinção dos tempos, como nós estamos tentando fazer, o que nos resta de certeza? O que nos resta de certeza são os 42 meses do Anticristo. Olhando ali o Apocalipse, o que nós vamos ter certeza mesmo é que não é 7 anos, aqui, 7 anos do Anticristo, do reinado. Não, isso está errado. E eu vejo isso na grande maioria do povo, pensando que o Anticristo vai reinar 7 anos, mas seria, era um absurdo. 7 anos não aguentaríamos jamais o Anticristo. Isso é uma fera tremenda. Se o falso profeta Jorge Mário Bergoglio é intragável. Agora imagina o Anticristo, que canaliza Lúcifer. Bergogliozinho não canaliza Lúcifer, está sob o seu domínio, está sob a sua pata, está sob o seu pecado tremendo pecado da destruição do papado e da igreja, tremendo, está sob o domínio de Lúcifer e dos seus agentes, que estão lá dentro do Vaticano. Então, sim, com certeza, se esse já é intragável, já nos é insuportável, já causa o estrago que causa. Imagine o Anticristo 7 anos reinando, mas de jeito nenhum. Então, o que diz a Sagrada Escritura? 42 meses. 42 meses. Nada mais. 42 meses. E olha, o senhor que deu um jeito de conseguir abreviar isso aí. Depois eu mostro talvez um pouco como ele conseguirá isso. Porque senão o Anticristo nos esfola. Em pouco tempo ele nos esfola, viu? Então, nós temos que contar esses 42 meses desde a sua aparição. Né? Eu resumo muito claramente assim. É que o pessoal fica, como já falamos, fica procurando identificar o Anticristo com a sua relação com Israel, o Israel antigo, que a Sagrada Escritura não considera muito mais. Nós não consideramos ele assim. Nós vimos que Israel, os muçulmanos, a nova era, os hindus, todo mundo está esperando algum Cristo, algum tipo de Messias de Cristo. E eles vão continuar esperando. Vão esperar até sei lá quando. Aliás, até, sei lá não, eu posso até dizer quando. Vão continuar esperando. Deixa eles esperarem.
com certeza, nós poderemos reconhecer o anticristo quando Bergoglio nolo apresentar. Será Bergoglio que vai apresentar o anticristo ao mundo. Será Bergoglio. Então, desde esta apresentação, acho que depois vemos isso mais profundo. Eu faço vários dias que eu... se não, vocês perguntem que eu respondo. Desde a sua apresentação por Bergoglio até o fim do anticristo, teremos aí 3 anos e meio, 42 meses. Isto. E depois, ainda para a distinção dos tempos, nos agarramos naquilo que diz ainda Daniel. Daniel, no capítulo 12, né? Isto é, quando ele fala em 1290 dias, depois fala em 1335. Fala em 3 anos e meio, mais 45 dias. Então fazemos essa outra distinção. Isto é, os 45 dias, depois de passado o grande castigo, 45 dias, que é o tempo de aperfeiçoamento para aqueles que remanescerem. Tem uma pergunta aqui, um dia me darão razão. Padre, creio que muito isto se dará no ano que vem, sobre os economistas chamados por ele. Então, depois eu falo sobre isso. Então, esses 45 dias, né? Vejam, para delimitar os tempos, nós temos os 10 anos do Salmo 90, 10, né? Os 10 anos. Temos os 42 meses do Anticristo, os 3 anos e meio do Anticristo, e temos esses 45 dias de Daniel para Daniel 12, para o aperfeiçoamento daqueles que remanescerem. Tudo isso nós veremos aí acuradamente. Né? Nós estamos, nesse momento, agora, no momento que nós estamos falando, esse momento histórico, nós estamos no tempo em que não se pode precisar números, o número de tempo, não quer dizer nem ano, o número de tempo que foi dado aos fortes. Nós que somos os fortes, ainda somos, né? Nós somos os fortes para nos prepararmos para vivermos sabiamente o tempo do Anticristo. Vejam, entenderam o que eu disse? Este tempo, isto é, desde 2018 até o aparecimento do Anticristo, até a sua apresentação, é um tempo indeterminado. É certo que não pode passar de 10 anos, e agora de 8 anos e meio, né? Mas é um tempo indeterminado e tem que descontar ainda os 3 anos e meio do Anticristo. Então, esse é um tempo indeterminado, com todos esses senões, esse é um tempo indeterminado que é dado justamente para nós que somos os fortes, para nós nos prepararmos para viver sabiamente o tempo do Anticristo. Depois eu vou esmiuçar melhor o que seria preparar-se sabiamente para viver o tempo do Anticristo. Está tomado nota aí. Depois eu vou falar. Está tudo tomado nota. Não sei se tudo, né? Em todo caso, vamos ver. Então, assim nós fazemos. Essa é a distinção dos tempos que nós podemos fazer, queridos. Por falar em tempo agora, é dentro disso aí, viu? Dentro disso aí. 10 anos desde 2018, 8 anos e meio agora. 42 meses para o Anticristo. 45 dias para depois do Anticristo, aqueles que remanescerem, e esse tempo indeterminado até a apresentação do Anticristo, que começou em 2018, já passou ano e meio, quase, né? Ano e meio, e nós não sabemos, vai terminar quando o Anticristo nos for apresentado. Então, tem umas pessoas que estão fazendo perguntas, não sei, um pouquinho mais adiante. Porque eu vou responder isso. Não tem coisa que eu não vou responder aqui hoje, viu? Está lá em casa. Eu acho que sim, acho que vou responder tudo.
Mas então, vejamos agora o tempo, então, o tempo até a apresentação do Anticristo. Esse tempo, para nós, indeterminado. Ele vai usar Esse isso. tempo indeterminado até a apresentação do Anticristo. Esse tempo, bom, claro, se caracteriza pela presença, e até antes, começou, já estamos há 6 anos, né, do falso profeta. Falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. Isto, para mim, é uma coisa importantíssima reconhecer em Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco, que ele é o falso profeta, que já está aí há 6 anos. Né? Há 6 anos está aí. Quer dizer, para mim, isso assinala assim que, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, nós estamos realmente no tempo do fim. Nós estamos no fim do mundo. Nós estamos... A presença deste antipapa, que é não qualquer antipapa, tivemos já 37, 38 antipapas antes dele. Mas este é sui generis, é único no seu gênero, porque odeia a igreja. Os outros amavam. Os outros a amavam. Tá? Este odeia a igreja. E o falso profeta, então, que nos dá certeza de estarmos no fim dos tempos, não há mais dúvida. Quem consegue ver isso pela luz do Divino Espírito Santo, que o antipapa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes, essa pessoa sabe, estamos no fim do mundo. Nós estamos no fim dos tempos, no fim do mundo. Essa pessoa tem... Isso é uma aquisição rara, mas importantíssima para a consideração de tudo aquilo que nós vamos tratar, vamos falar. Tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se não tem essa firmeza, essa certeza, esse chão sólido de onde nós estamos nos movendo, então aí tudo vem a menos, tudo fica difícil, nada se acredita, nada... A missão do falso profeta não fica difícil de ver, porque ele está fazendo, né? Está lá. É só pegar Evangelii Gaudium, a primeira exortação apostólica pós-sinodal, que ele assina. É só pegar Evangelii Gaudium e ler isto com olhos críticos, científicos, e vai ver. Ali ele se propõe destruir o papado e a Igreja Católica. Essa é a característica do falso profeta. Depois de apresentar, tem a outra também, de apresentar e de dar uma imagem ao falso profeta, ao anticristo, como veremos. Mas o falso profeta tem esta inicial forte característica, que está declinada com todas as letras, a quem quiser entender, ver, né, em Evangelii Gaudium, esse documento que ele assina, né, no início do seu pontificado. A destruição do papado e a destruição da Igreja Católica. Bom, a destruição do papado começa pela sua própria figura, né? Sua própria figura já destrói completamente tudo aquilo que nós podíamos ter de devoção, de amor, de respeito, tudo que nós tínhamos pelo papado, pelo Papa. Sim, ele destrói na sua própria pessoa. Mas ele também faz a descentralização do papado. Assim que está em Evangelii Gaudium, né? A descentralização do papado. Isso acontece em ações pontuais muito variadas durante todos estes 6 anos. Em ações
pontuadas durante todos esses 6 anos. A gente vê que ele realmente está aí para destruir o papado. Não se pode distinguir muito a sua ação de destruição do papado como aquela de destruição da Igreja Católica. Mas, em todo caso, a gente tenta fazer uma distinção. E um exemplo forte que dou, então, para isto é aquilo que ele faz com a China. Aquilo que ele faz com a China. Esse acordo provisório, como eles chamam, um acordo provisório com a China, passando para o Partido Comunista, uma atribuição que, mais a Igreja toda, veja, imagina a luta secular que foi da Igreja para a luta das investiduras. Quem estudou um pouco de história da Igreja sabe disso, né? Isto foi uma luta que a Igreja levou séculos diante dos impérios e dos reis e dos governos do mundo para defendendo o direito do Romano Pontífice de nomear e de mandar ordenar alguém como chefe das igrejas particulares, aquelas que pertencem ao patriarcado romano, né? Então, isso ele delegou agora. Ele é apenas sumariamente consultado e pode dar um voto negativo, mas não pode dizer, não, eu quero este. Não. Quem escolhe é o Partido Comunista. Bom, o que está acontecendo na China, querido, depois da assinatura deste acordo, não foi a paz. A igreja da China não encontrou a paz, pelo contrário. Aí acirrou-se a perseguição. Agora sim, o Partido Comunista investe com muito mais força, né? E assim, humilhando, porque havia aquela igreja patriótica, que era cismática e separada de Roma, né? E a igreja da clandestinidade, a igreja fiel, a igreja que estava... O cardeal Zen é um exemplo forte disso tudo. E esses bispos, esses padres, esses têm sido humilhados, perseguidos, presos, destituídos, de tudo sofrido. E a perseguição para a evangelização, a perseguição, a destruição das igrejas, a prisão das pessoas, a execução de pessoas, de cristãos, a execução, a morte. Então, e para nossa vergonha, agora, recentemente, veio Parolin, que foi um dos artífices do acordo provisório, o secretário de Estado de Bergoglio, veio Parolin elogiar essa Páscoa que foi vivida lá na China, e dizendo que foi vivida na maior paz e tranquilidade, e dando por grande título de vitória o fato de algum dignitário da igreja, certo, também ele japonês, chinês, ter participado num evento agrícola. Olha. Não, ridículo. Esse homem não se enxerga, esse cardeal não se enxerga. Isso é uma coisa ridícula, por favor. Então, a China com certeza é um forte exemplo para nos mostrar quanto realmente o papado vem sendo desfeito. Talvez como último exemplo de uma coisa mais recente, nós devemos falar este motu próprio que agora está, ainda não foi publicado, né? Mas já foi mandado para todas as conferências episcopais e para alguns cardeais. Olha, ela não foi mandada para todos os cardeais. Para alguns cardeais ela foi mandada. Outros tiveram que, para se inteirar no assunto, tiveram que procurar, ver se consegue um cardeal amigo que lhes passe uma cópia, coisa parecida. É bem assim, bem os cardeais, mandou, né? Para que estudasse e dissesse alguma coisa. Então, aquela chamada Predicate Evangelium, anunciar o Evangelho, Predicate Evangelium. Ela substitui a Pastor Bonus, da qual eu falo extensamente
tese de laurea. Mas veja só pelo título, queridos. Pastor Bonus, já pelo título, né? O bom pastor, né? E Predicate Evangelium, já se nota que, de fato, o tom é completamente outro. Né? O tom da lei é completamente outro. Claro que nós, se cardeais não tiveram acesso ao documento, muito menos nós, né? Não temos acesso nenhum. Mas podemos escolher algumas palavras que o cardeal Miller declinou sobre apavorado, viu? Apavorado. E com certeza ele não recebeu também. Teve que pedir a alguém para... Então, ele faz um longo discurso, né, onde se mostra sobretudo apavorado como a Congregação para a Doutrina da Fé, que ele presidiu por 5 anos, e da qual foi brutalmente despedido por Francisco. Então, mas ele diz, analisando o documento, ele diz uma coisa que vem bem a calhar aquilo que nós falamos sobre a destruição da igreja. Diz ele que ali, no documento, não se pode reconhecer um conceito coerente da origem, da natureza e da missão da igreja. Da origem, da natureza e da missão da igreja. Não se pode colher um conceito coerente. Quer dizer, a igreja não está bem identificada. Ele está apavorado com o documento. Ele está completamente apavorado com o documento. Diz ainda que o documento dá prioridade à missão mundana da igreja, né? Sobrepondo isto a qualquer missão espiritual e da revelação divina que a igreja tenha no mundo. Né? Então, é um erro, com certeza, predispor e superpor a missão divina, teológica e da igreja a qualquer tarefa mundana que ela tenha. Né? Se é que ela tem a tarefa mundana de vigiar pela natureza, né? Pela Pachamama, né? É um absurdo, né? E depois aquilo que nós já temos dito em sermões, ele também fala, isto é, que esse documento, nesse documento a evangelização ocupa o primeiro lugar. Está acima de qualquer outra coisa, inclusive da fé, da doutrina da fé. Não existe mais um dicastério supremo, superior aos demais, e em substituição a este está realmente este novo superministério, esse novo superdicastério que é da evangelização. Né? Então, quer dizer, de fato se trata de um... E assim colocando a inteira Cúria Romana, já não mais a serviço do Romano Pontífice, como o pastor bonus de toda a igreja, senão que realmente a servir como um instrumento das conferências episcopais e das igrejas particulares sobre a igreja. Então, é assim que se descentraliza o papado. E se destrói o papado. O outro ponto é a destruição da igreja. A destruição da igreja. Então, quer dizer, a gente vê a destruição da igreja já pela importância enorme que estão assumindo as conferências episcopais, né?
As conferências episcopais estão assumindo um papel que antes era reservado à Cúria Romana e ao Romano Pontífice. A Cúria Romana sempre como um instrumento, que já não será mais depois da Predicate Evangelium, já não será mais, mas que até a Pastor Bonus era realmente um instrumento da autoridade, do poder da Santa Sé, do Supremo Pastor, do pastor dos pastores. Agora, as conferências episcopais assumem tem um volume de autoridade, né, até para afirmar doutrina. Isso é uma coisa que realmente de meter medo. Imagina a nossa CNBB firmando doutrina. Né? A nossa CNBB, imagina agora ela nas mãos de um homossexual, né? Nas mãos de um homem que tem até um companheiro. Né? Esse valor aí. Então, como é que fica? E também para gestar a liturgia. São dois pontos importantíssimos da igreja, é a doutrina e a liturgia, são pontos de capital importância. Além disso, claro, né, como um dos mais temíveis pontos é este próximo sínodo, ou o sínodo pan-amazônico. Né? Olha, isto está uma coisa que a gente não sabe em que vai dar. Né? Parece que nós temos realmente, fiz esses dias um sermão sobre isso, a luta de gigantes, né? Parece que nós estamos enfrentarem-se aí gigantes tremendos. Né? De um lado, bispos, aqui no Brasil, claro, sobretudo, o cardeal Rumes, mas está até na Alemanha, né? Dizendo que depois do sínodo pan-americano, nada mais estará na igreja de pé. Né? De um lado nós estamos vendo essas mulheres fazendo greve de igreja. Né? Lançaram as mulheres alemãs, lançaram para todo o mundo, agora, nos últimos dias, uma greve, né? De não irem à igreja, nem no domingo. Né? E aquelas que são próximas, que servem, não vão à igreja. Nesses domingos não tem ido à igreja, para se mostrar o descontentamento da resposta que Bergoglio deu às madres aquelas naquele encontro de 10 de maio. E esse é justamente o outro ponto, isto é sabemos que a comissão que Francisco suscitou para estudar a questão que exatamente no encontro com estas superioras em 2016 tinham sido levantadas, isto é, do lugar da mulher e ao menos no diaconato, mas com certeza também no presbiterato, e logo no episcopado, e por que não no papado? Então, e agora vem Bergoglio, baseado nessa comissão que ele criou para estudar o caso, dizendo que ele não pode. Na tradição, Jesus não existe. Sequer um diaconado para as mulheres. Sequer o diaconato. Mas isto é um confronto gigantesco, porque eu ouvi o Dom Rubens falando isso em presbiterato para as mulheres. Né? Estão todos falando nisso. Estão todos falando nisso abundantemente, frequentemente, com todas as letras. Não é escondido assim, suposições, não, dizendo que isso é imprescindível, que tem que acontecer. Isto é, o presbiterato, as mulheres celebrando missa na Amazônia. Então, estamos num impasse. Estamos num impasse. Essa igreja verdadeiramente aí sendo destruída e se confrontando. Então,
O que nós vemos nesse tempo que precede a apresentação do anticristo, na igreja é isto, viu? É a destruição do papado, é a destruição da igreja, é essa presença do falso profeta fazendo tudo isso. Né? Claro que o que se deve, sobretudo, assinalar é o cisma. Né? Esse é o tempo em que se firma o cisma. Vocês têm visto como eu, desde o dia seguinte. Bom, eu já chamei a atenção, e por isso que o meu bispo brigou comigo, né? Eu já chamei a atenção da igreja, mandei para bispos e padres. Né? Já quando li Evangelii Gaudium, eu já chamei a atenção para aquela disposição destruidora de Bergoglio, né? Que depois foi se confirmando por tantas e pontuais ações deste homem na direção da destruição do papado e da igreja. Mas desde o dia seguinte à promulgação de Amoris Laetitia, eu denunciei Amoris Laetitia como contendo heresias formais. E desde então vieram lá os cardeais com os dúbias, vieram aqueles 4 cardeais com as dúbias, né? Vieram depois aquela multidão de padres e leigos assinando a correção filialis, e veio vindo, um bispo se pronunciando aqui, o padre acolá, e leigos e doutores. Agora saiu essas 2 últimas cartas, uma assinada por 19 eminentes personalidades do mundo anglo-saxão, sobretudo, padres e leigos, e depois tem sido corroborado por leigos eminentes e padres, doutores, enfim, também, apontando o cisma acontecido justamente em Amoris Laetitia. Então, desde 2016, nós, francamente e formalmente, estamos num grande cisma. Tanto maior, sempre tenho dito isso, é uma frase que eu sei dizer de cor, é tanto maior o cisma, quanto menos gente reconhece, fala, se posiciona, tanto maior fica, porque mais católicos ficam do lado de lá, isto é, do lado do cisma, do lado desse antipapa, desse falso profeta. Tanto maior fica o cisma, porque aqueles que ficam do lado de cá, isto é, que continuam sendo católicos, aqueles que continuamos sendo católicos, somos cada vez menos. Ou pelo menos a gente não sabe onde estão. Porque não continuam na comunhão com o falso profeta, estão do lado de lá. Né? Do lado de lá. Então, sim, com certeza o grande cisma já aconteceu em 2016 com Amoris Laetitia. Mas com certeza se espera aprofundamento desse cisma. A destruição do papado e da igreja segue avante. Então, a gente espera aí a missa ecumênica. Né? A missa ecumênica. Já tivemos um caso aberrador com bispos aqui da minha diocese. Né? Eu sempre digo, um dos quais, enquanto eu me doutorava, ele se sentava lá à minha mesa, trabalhando e tomando chimarrão comigo. Quer dizer, o rapaz depois ficou bispo e estava lá também no meio daquela gente, concelebrando com pastoras, as mulheres, pastoras, no feminino, né? Celebrando concelebrando. Mas como? Né? Como?
Então, vamos é certo que nós esperamos uma missa ecumênica onde, de fato, de repente, já não aconteça mais a consagração. Né? É porque, bom, aqui nós temos tido, cara, bom, no mundo inteiro, abusos litúrgicos. Aqui nessa diocese onde estou aí, ó, na minha cidade onde eu nasci, se reuniram, aqui em Estrela, né? Vizinho de onde nós estamos, se reuniram com o bispo, aí pastores, pastoras e tudo quanto é uma terra de muito alemão aqui, e de luteranos, evangélicos, protestantes, de tudo quanto é espécie. Então, se reuniram a celebrar até com pão de queijo, com cuca, né? O cuca, aqui é cuca, mas em outros lugares foi com pão de queijo. Então, nessas semanas ecumênicas. Então, mas certo que nós esperamos, assim, com certeza nós esperamos, diz que já está alinhavada, né, a missa ecumênica, onde realmente já não se entenda a Eucaristia como operando a transubstanciação. Né? Bem, tenho dito muitas vezes isto, estou me repetindo. Eu tenho matéria para mais 5, 6 lives. Eu estou me repetindo. A Eucaristia já foi atacada depois do Vaticano II, na Missa Nova de Paulo VI Bonini, onde, como digo e advirto sempre, mexeram na própria fórmula de consagração. É uma live que eu tenho que fazer só sobre isso. Longa. Não será talvez de um só dia. Mas ali houve um ataque capaz, diria Monsieur Lefebvre, diria assim. Ele nunca chegou a dizer isso, porque talvez não tenha visto aquilo que eu vi, né, que eu vejo. Capaz de, com o decorrer do tempo, e esse tempo já decorreu, estamos há mais de 50 anos, com esta missa, capaz de, no decorrer do tempo, realmente anular a validade da consagração eucarística. Mas o que nós verdadeiramente esperamos é que esta seja ainda mais brutalmente atacada, né? Nessa intenção, justamente por não usar mais e não querer mais operar a transubstanciação. Esse termo absolutamente católico, forjado no Concílio de Trento, é visto pela Igreja no seu magistério, desde então, como um termo inequívoco para dizer aquilo que acontece na missa. De forma que a Igreja não admite que se fale em Eucaristia sem usar o termo. Né? E é justamente esse termo que, inclusive, como já falei também isso em algum sermão, inclusive em documento no Vaticano, Francisco não usa o termo. Francisco, procurem os pronunciamentos de Francisco, e nenhum deles Francisco fala em transubstanciação. Não fala mesmo. Antes, nesse documento, como digo, eles falam em consubstanciação. A consubstanciação é um termo luterano, um termo evangélico. Transubstanciação, o que é? É fazer com que a substância do pão e do vinho, daquela matéria, né, com que é celebrada a Eucaristia, a substância disso se transforma, um milagre operado por Deus, se transforma na substância divina. Ali nós temos Deus.
já não restando mais nada do pão e do vinho, senão somente a aparência. Senão somente a aparência. A substância Aqui, agora agora. é absolutamente Deus. Mas Olha o me que é a deixou Eucaristia. bonito, viu? Ali está o corpo e o sangue, a alma Me e a deixou divindade bonito. de nosso Senhor Jesus Cristo por causa desta transubstanciação. Né? Fortíssimo. A consubstanciação evangélica ou luterana é dizer que permanece a substância do pão e do vinho, daquelas matérias, permanece a substância delas, mas por a bênção aquela, se junta, se chega ali, representam, elas passam a representar também a substância divina. Coisa se não é Não há transubstanciação. Né? dirigida Não há mais a absoluta presença de ela é Deus. torta. Não há mais somente a aparência do pão e do vinho, mas está ali o pão e o vinho, intocáveis. Intocáveis. Né? Intocáveis. O dia que um sacerdote celebra, pensando que está operando a consubstanciação, ele não está mais fazendo aquilo que a igreja faz. E por isso não estará mais celebrando missa válida. E muitos na igreja, acredito que já estejam comendo pão, se aproximam da mesa lá e não recebem outra coisa senão um pedaço de pão. Mais ou menos, bem menos do que mais bento. Bem menos do que mais bento. Bem menos. Então, quer dizer, na espera da missa ecumênica, se espera isso, quer dizer, tornar inválida a Eucaristia. Tornar inválida a Eucaristia. Eu esqueci de dizer uma coisinha, mas agora eu vou voltar um pouquinho atrás. Ali quando falava daquele impasse que há entre, digamos, a última declaração de Bergoglio sobre o sacerdócio, o diaconato e o sacerdócio feminino, é esse impasse. Eu acredito que será facilmente resolvido, porque Bergoglio ele trabalha bem assim, isto é, ele diz tudo para depois escolher firmar-se em uma coisa, em um nada. Ele diz tudo para depois poder firmar-se num nada. Então, ele fala em tradição, em doutrina da igreja, mas depois ele vai e escolhe aquilo que não é da tradição e da doutrina da igreja. Ele, acredito, dobrar-se-á facilmente a exigência do episcopado que vai se manifestar no sínodo, que começa no dia 6 de outubro. Né? Vão exigir a ordenação de mulheres. Ele vai se inclinar tranquilamente. Dizer, não, eles é que escolheram. Tira o corpo fora, diz, não, como os bispos quiserem. Então, eu não tenho muita... Espero isso, não tenho muita dúvida. Não tenho muita dúvida sobre isso. Então nós esperamos realmente esse tempo aí, antes do anticristo aparecer, é o tempo em que nós esperamos que a missa se torne inválida. Veja, esse ponto, na verdade, podia acontecer já na presença do anticristo, que veremos que ao início a presença do anticristo será muito débil. É uma imagem que Bergoglio vai lhe construindo aos poucos, devagarzinho. No início será muito débil, muito frágil, muito opaca. Então, sim, isso poderia acontecer mesmo ainda durante com a presença do anticristo. Já, sim. Se a Eucaristia não for invalidada ainda antes do seu aparecimento, poderá ser invalidada depois, com certeza. E o vai ainda também. Assim também, este outro ponto, que já está em grande preparação, sim, nós vemos isso também. Agora, nesse tempo, antes do anticristo aparecer, nós vemos isso em grande preparação, isto é, a criação da igreja mundial. Né? É uma obra que acontece dentro e fora da igreja. Fora da igreja, sobretudo, se empenha, não só, mas se empenha sobretudo a ONU, que já tem lá o departamento disto, preparado para isto. Né? Então,
Ah, gente, eu nem comecei ainda, né? Agora ele fez. Eu nem comecei ainda, já está na hora de terminar. Né? Então, eu vou falar só sobre esse ponto aqui. Está muito eu longe. vou continuar ainda. depois, eu não disse nada aí. Não disse nada. Hã? Então, sim, a igreja mundial. Já fora da igreja, isso está, já tem templos aí erguidos, a ONU está se empenhando, bom, a dizer que Paulo VI, ou pelo menos João Paulo II, agora não lembro bem qual dos dois, quando em visita a ONU, foi lá rezar dentro deste templo. Foi lá rezar dentro desse templo. Bom, e se quiserem mais, em todos os nossos hospitais públicos, ali onde via, eu estou lembrando de um aqui em Porto Alegre, onde havia uma linda capela, linda igreja, católica. Bom, o hospital nasceu sob a égide da igreja, da Conceição lá, né? O Cristo Redentor também. E assim muitos, mas lembro também aquele do estado lá, o Hospital de Clínicas, todos esses lugares, todas essas capelas, muitos mais, desmancharam belas igrejas, capelas, e transformaram numa coisa ecumênica lá, sem ar e nem sem gosto, sem nada. Tiraram o Santíssimo Sacramento. Me lembro da luta de um colega meu, o Padre Valmir, por causa disso, né? No Hospital Cristo Redentor. Mas que coisa, pobrezinho dele. Morreu para dar sofreu tanto. Então, mas isso tudo, agora pensa nos aeroportos, nesse mundo inteiro, que tinham igrejas e capelas lindas. Entre agora lá dentro, está tudo transformado, é tudo uma coisa ecumênica. Nada mais católico, não tem, sem gosto, sem. Tudo já da igreja mundial. Né? ONU imperando, ONU mandando. Quer que eu saí de casa? E assim também dentro da igreja. Dentro da igreja. Bom, a começar a dizer que aqui em Porto Alegre, um dos bispos aí, o Grins, né, ia de paróquia em paróquia exigindo ao padre que tirasse o Santíssimo do centro da igreja, construísse qualquer capela lateral aí, qualquer coisa, mas não era para ter mais. E as nossas igrejas, em muitos lugares aí, às vezes muitas antigas, já não tem mais o Santíssimo Sacramento. Nem a cruz sem Jesus, sem mais imagens dos nossos santos católicos, e sem mais até lugar para se ajoelhar, é só mesmo cadeiras e bancos, e transformaram-se num lugar que realmente não é mais católico. Essas igrejas não são mais prontas para se transformar na igreja mundial. Né? E com certeza agora com Bergoglio, porque isso já tudo é antes de Bergoglio até, né? Mas agora com Bergoglio, toda a luta, ele não levou Lutero, a imagem do Lutero lá para dentro, né? E não vai ele em qualquer a maçonaria, em qualquer religião, não assinou ele o acordo em Abu Dhabi, com o grande imã de Al-Azhar, não assinou ele lá dizendo que Deus quer todas as religiões. Essa religião relativista e ecumênica. Mas o que é a Igreja Católica hoje? Absolutamente relativista. Mas o pecado não existe mais. O pecado absoluto é uma das heresias de Amoris Laetitia. Não existe mais. Depende do sujeito. Não existe mais o pecado grave e mortal. Bom, para Bergoglio não existe nem sequer o inferno. E as almas não se condenam, podem até desaparecer, mas não se condenam. Elas podem ir ao nada, níquel. Né? Mas,
Então, sim. A igreja mundial é relativista e ecumênica. O Dostoiévski dizia isso, né? Lembro daquele retiro que pregaram para a Cúria Romana e João Paulo II. O cara parecia que todo inspirado em Dostoiévski dizendo isso. A igreja do anticristo será uma igreja relativista e ecumênica. Esta igreja mundial já está sendo preparada para ele. Mas assim, a grandes passos, desejada, querida, e veja, esse último passo foi importantíssimo, o acordo com os muçulmanos, olha, né? com os judeus, né? Com os senhores do mundo. Quem não viu aquela foto de mergulho, ele não deixa beijar a mão dele, né? Beijar o anel dele, o anel de Pedro, nem é de Pedro, mas beijar sua mão, o seu anel, não. Mas ele vai lá e beija a mão de todas as famílias sionistas, de todas elas. Ele vai lá e beija piedosamente. Ele não se ajuda. Esse homem. Então, esse tempo é o tempo da preparação desta religião mundial, relativista e ecumênica. Então, queridos, acho que temos que encerrar por aqui, né? Mas eu nem comecei o assunto, para ser bem verdadeiro. Então, ficamos realmente de voltar, né? De voltar na próxima sexta-feira. Eu tenho que fazer mais talvez em duas lives. Mas eu quis fazer ela bem assim, porque foi o que pediram, né? Porque correndo eu já tinha. Então, vamos fazer assim. Não sei se tem alguma pergunta. Tem bastante pergunta, mas assim, aí tem que repassar, mas assim, são um pouco um assunto, outro pouco outro assunto, né? Tá bem. Então, vamos encerrar por aqui, prometendo voltar na próxima sexta-feira, às 20h30, continuando com essa live, né? Claro, estamos apenas no início, mas nesse tempo, eu não disse ainda quanto vai ser esse tempo, né? Mas nesse tempo que desconta os 3 anos e meio do anticristo e os 45 dias dos remanescentes, dos mais fortes entre os fortes, né? Agora esse tempo aí dos fortes é que nós estamos considerando. Tudo aquilo que nele está. Tá bem? Vamos então agora fazer o completas. Quero agradecer aí aqueles que durante a live sempre colaboram com a Gleice, aqueles que colaboram com ela, a nossa equipe lá da comunidade, a Ivone, o Leandro, a Márcia, o Vladimir, que respondem tantas perguntas pela gente, tá bem? Vamos então para a capela, rezamos o breviário. Vamos, meninas. Me ajuda aqui. Encerramos então com completas. Deus e adiutório meu entendo. Domino divino mi festina. Glória a Pátria, Teu Filho e Espírito Santo. Sicut erat in principio nunc et semper in secula saeculorum. Amém. Aleluia.
Ilumine o Divino Espírito Santo na nossa consciência para reconhecermos os pecados, assim como nós temos cometido diante dos olhos de Deus. Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nostro, omnipotens Deus, dimissis peccatus nostris, perducatur nos ad vitam aeternam. Amém. Christe, qui splendori dies, noctis tenebras dectegis, lucisque lumi crederis, lumi beatis predicans, precamus sancti Domini, arte noctis nus custodias, sit nobis interrequies, quietas horas tribue. Somnus sidantur oculi, cor semper a te vigilata, quaque desta protegas, fidelis petiri diligunta. Defensor noster aspecie, insidientes reprime, goberna tuus famulus, quos sangue mercatus essa. Sinte Christe rex piscine, tibi patrici gloria, cum Spiritu Paraclitu, in sempiterna saecula. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se leva até vós o meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de mares se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contada entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tem no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles eu tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, o Senhor, sem cessar todo dia, minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor, e proclama entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, como a voz na aflição, minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso favor reduziu meu nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem e me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus.
Manus tuas Domine comendo Spiritu meum, aleluia, aleluia. Manus tuas Domine comendo Spiritu meum, aleluia, aleluia. Benedictus Domine Deus Veritatis. Aleluia, aleluia. Glória Patri et Filii et Spiritui Sancti. Manus tuas Domine comendo Spiritu meum, aleluia, aleluia. Salva-nos, Domine Vigilantes, custódio-nos dormientes, ut vigiemos com Cristo, e requiescamos em pace. Aleluia. Nunc dimitti servum tuum, Domine, secundo verbum tuum in pace. Quidem que oprimei salutarem tum. Quod parasti ante facem omnium populorum. Lumina de revelazione gensum, et gloria pueris tu Israel. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salva-nos, Domine Vigilantes, custódio-nos dormientes, ut vigiemos com Cristo, e requiescamos em pace. Aleluia. Oremos. Concedei-nos, o Senhor, de tal modo unirmos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para a vida nova. Per um de Cristo, Dominum nostrum. Amém. Nunc inquietum, fim perfectum, concedete nobis, Dominus omnipotens. Amém. Alma redemptoris mater, Que perda cieli porta manis, et stella maris, succurri cadenti, sugeri curato populo, tu pregenuisti natura brilhante, tu santo genitori, virgo plus ac posterius, Gabrielis ave sumis ave, peccatorium miserere. E honra de Nossa Senhora do Carmo. Ave Maria, graça plena Deus benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena Deus benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça plena Deus benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumine. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve, a que clamamos, et solicitire, a te suspiramos, gementes et flentes, in lacrima iuvante. Eia ergo, advocata nostrum, Filus tuos, misericórdia oculos, ad nos converti, E benedictus fructus ventris tui, nobis, os acesilicum, os pretende, Anuntius, Virgo Maria. Você que deixou. Tem um monte de coisa aqui. Olá, o Eric! Eric! Ai, vem! Ai, padre. Mas que coisa, eu não conseguia. Não, vamos uma força. Também foi tirado. Não entendeu paulada. A força dele. Eu não consegui abrir a porta, gente, para entrar. Teve um caminho. Allora, dunque, amanhã. Gente, se vocês soubessem tudo que eu tenho para dizer nessa live. Seria Meu 1.000 horas. Deus, sim, tem tanta coisa para dizer. Que bom, você
saber um monte assim, né? Muita gente queria saber isso aí. Meu Deus do céu. Não, o que quer saber? Eu nem comecei, né? Pois é. Então, São Venâncio. São Venâncio amanhã. Tá. Missa Protexiste. Já rezamos há poucos dias. Protexiste. Parem de brigar vocês duas, por favor. Vocês não cansam? Vocês dizem, exalde Deus, oração mea com deprecor, atimor inimite aepi animam meam. Exalde Deus, orazione mea, un deprecor, atimore inimici, erbi, erbi anima mea. A oração será marcada na produção dos dois, né? Tipo, E depois, então, da leitura, tem os aleluias. Vocês dizem, confitemuntur atiare mirabilia tua domine, et in veritate tuum in ecclesia sanctorum. Confitemuntur celi mirabilia tua, Domini, et in veritatem tua, in ecclesia sanctorum. Depois, possuíste Domine super caput eius coronum de lapide precioso. Aleluia. Possuisti Domini super caput eius coronam de lapide precioso. Aleluia. Ecco quello. Mas hoje é dia 18? Aqui. 9 dias. Pra quê? Para Nossa Senhora voltar. É. Muito cuidado. 7, tá. Essa tem que segurar de pé. É, Sabe padre, segurar dia essa? Tem que 27 segurar. é isso? É isso, padre? Hã? Dia 27? Dia 27, isso. Então, conosco estão ainda no aqui tem que virar também, né? Aqui, ó. Estão conosco ainda no Face, no YouTube. Um dia me dará razão, Alexandre, Maria José, Márbia, Marlene, Isabel Fontana, Vladimir, Zélia, Ivones, Leonardo Peixoto Gonçalves, Eleandro, Nisaluna, Emilene, Heloísa Oliveira, Dávio, Zarzana, de São Paulo capital, Augusta, Heloísa Oliveira, IMSP Bragança, Jorge Vinícius Paz da Silveira, Ivonete Cirino da Silva, André Luiz, Maria Coelho, Patrícia Tellini, que bom, Patrícia, Leda Beatriz, Josemar, Ivones, Val Orfão, boa noite, Josemar já disse, Ivone, tá bem, Cláudia Lima e Silva, Deus abençoe, Amanda Salles, Alain Clérison Falcão Lima, Cláudia Lima, já disse, né? Lucas, oi Luquinhas, Deus abençoe, amado. Josemar César de Oliveira. Tem vindo nos visitar. Ivonete, João Pedro, André Luiz já disse, né? João Pedro já disse também, Irajá, Paulo Pereira, que já foram, e Iria Maria Brunhago. C. Juliana, Ana Paula, Marlene já disse, né? Já foi. Quem mais? Maria Lande. Aqui para cima, Thelma, Roster, Júlio Voca. Que bom, vocês todos vieram. Aqui, então, voltou de novo. Deixa eu ver lá nos fundos se tem alguma coisa. Eu acho que foram todos, né? Voltamos amanhã de manhã. Voltamos amanhã de manhã. As primeiras orações 10 para as 5 da manhã. Santa Missa de cerca de 10 para as 7. Então, quero convidar todos para a próxima live, na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Agradeço a presença de todos. E também
Quem quiser participar da comunidade do WhatsApp, por favor, encaminhe para nós o seu número, o nome, que a gente coloca lá com alegria para estar conosco. 10 para 7, já avisei. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Obrigado por sintonizar. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Onde é que é? Aqui. Não, encerrar. Encerrar aqui.